Olá, acompanhe aqui neste vídeo algumas tabelas de análises que servem aí como um auxílio na hora de escolher nossas dezenas para montar nossas apostas. Para quem utiliza aí fechamentos, desdobramentos para montar suas apostas, costumam escolher mais dezenas e assim quando a gente consulta uma tabela de análises, as chances de escolher melhores dezenas e ter bilhetes premiados aí, elas são bem maiores do que quando a gente escolhe as dezenas aí aleatoriamente. Bom, aqui nós temos a tabela de análises para a Mega Sena, para a Lotomania, Dia de Sorte, Lotofácil e também para a Quina. As loterias aí mais jogadas ultimamente. A Dia de Sorte nem tanto, porque não é uma loteria que o pessoal gostou muito. Não parece não ter gostado muito do Dia de Sorte. Embora tenha algumas apostas, não é tanto como Lotofácil, Mega Sena, Quina, Lotomania. Bom, aqui nós temos a tabela de análises para a Mega Sena. Aqui nós estamos analisando os últimos 20 resultados. Basta eu digitar aqui os resultados que eu quero analisar para que a tabela possa trazer para mim aquilo que aconteceu nos resultados. Para isso é preciso que eu cadastre aqui os últimos resultados, né? Aqui eu já cadastrei os últimos resultados. Aí eu venho aqui e digito aqui os resultados que eu quero analisar. No caso aqui eu estou com os últimos 20 resultados na tabela. Se eu pegar e apagar aqui, por exemplo, 2.480, aí vai sumir os números daqui. Se eu colocar ele aqui, 2480. A tabela retorna os números. Bom, aqui é a tabela de análises para a Mega Sena. Aqui a gente tem o comportamento das dezenas, dos últimos 20 concursos. A gente pode olhar aqui a dança das dezenas, como elas estão se comportando, como elas estão saindo, né? Se a gente observar aqui o último sorteio da Mega Sena, 2.480, 3 dezenas na primeira linha. Isso não é muito comum de acontecer. E se a gente observar aqui, tivemos um sorteio aqui que teve duas, outro sorteio com duas, outro sorteio também com duas dezenas. Tivemos aqui um, dois, três, quatro sorteios aí que tiveram duas dezenas sorteadas em uma linha, no caso a primeira linha aqui. Depois de novo a mesma coisa. E agora o último sorteio com três dezenas na primeira linha. Não é muito comum acontecer isso. Geralmente é uma, duas dezenas por linha na Mega Sena. Aqui a gente tem a frequência das dezenas. Se a gente observar que algumas dezenas não foram sorteadas, tem o número 23, com ocorrência aí com a frequência de 5 sorteios dos últimos 20. A gente volta aqui, a gente tem a porcentagem dos concursos, dos últimos 20 concursos. Aqui no caso 23, que está se destacando entre os últimos 20 concursos. Aqui a gente tem o atraso atual. Por exemplo, aqui 20 concursos de atraso, porque essa dezena não foi sorteada. Número 12. Algumas outras aqui também. Maior sequência atual. Um concurso, se a gente for observar, uma sequência, as dezenas que foram sorteadas no último sorteio. Não temos nenhuma dezena aí com dois concursos sequenciais. Agora, aqui embaixo a gente consulta o maior atraso e a maior sequência. O maior atraso aí está nos 20 concursos. A maior sequência que a gente teve foi o número 16, com 3 concursos de sequência. Depois parou de vir o número 16. Algumas outras dezenas tiveram aí 2 concursos, a maior sequência dos últimos 20 concursos que a gente está analisando. Bom, agora vamos dar uma olhada na tabela de padrões. Os padrões sorteados aí da Mega Sena. Aqui o que está em verde são os padrões mais sorteados, o vermelho os padrões menos sorteados. Que a gente está filtrando aqui os que aparecem aí em média 80% dos concursos, o que aparece em verde. O que aparece em vermelho em média sai na média aí em 20% dos concursos que acontecem aí. Bom, aqui a soma, repetentes, números ímpares e pares, primos,
Fibonacci, moldura, múltiplos de 3, os padrões das linhas e os padrões das colunas. Aqui as linhas no formato que foram sorteadas e aqui no formato dos padrões, aqui para a gente analisar os padrões. Aqui a gente pega do maior, sempre que a linha que tem o sorteio, a gente pega lá o que foi sorteado nas linhas e pegam do maior para o menor. Aqui no caso então fica 3, 1, 1 e 1. Se a gente observar aqui, ó, 3, 1 e 1, porque a gente pega do maior para o menor para a gente filtrar aí os padrões. Se você for observar, teve um sorteio aí que teve 2 dezenas em cada linha, ou seja, foi sorteados apenas 3 linhas da Mega Sena, cada uma contendo 2 dezenas. Isso não é muito comum, por isso é um padrão fora. Isso aí foi um sorteio que estava fora dos padrões. Não é comum sair, por exemplo, aí são 6 dezenas sorteadas, sair 2 dezenas na primeira linha, 2 dezenas na segunda linha ou 2 dezenas em qualquer outra linha. Não é muito comum. Mais comum é, por exemplo, sair aí 2 dezenas em uma linha, uma dezena em outra, 2 dezenas em outra, uma dezena em outra. Então isso aqui já é um padrão comum, mais normal aí. Aqui as linhas, as colunas, aqui no formato que elas foram sorteadas, e aqui o formato dos padrões, que segue o mesmo exemplo aí das linhas. A gente pega do maior para o menor, para filtrar aí os padrões se ela é uma linha, uma coluna que esteve aí dentro dos padrões sorteados ou fora. Nesse caso aqui a gente teve um padrão que foi fora, porque tivemos 3 dezenas sorteadas em uma coluna, não é muito comum. A Mega Sena é interessante porque se você observar, são 6 linhas, 6 dezenas sorteadas e 6 linhas, mas sempre uma ou duas linhas fica de fora. Se você observar, na maioria dos concursos, uma linha ou duas fica de fora. Então, na Mega Sena é bom a gente ficar atento aí na hora de apostar para tentar eliminar pelo menos uma linha. Se eliminar uma linha, então você já consegue reduzir os números da Mega Sena. As colunas, se a gente for observar, são 10 colunas. No máximo vão ser sorteadas 6 colunas. Então, automaticamente, 4 colunas elas já ficam de fora. Ou seja, vai ser sorteado 6 números, são 6 colunas, são 10 colunas. No máximo 6 vão ser sorteadas e 4 vão ficar de fora. Se a gente conseguir eliminar uma linha e pelo menos 2 colunas, a gente já consegue reduzir bastante os números da Mega Sena. Então, com isso, você aumenta demais as chances de ser premiado. Por isso que eu gosto muito de estar sempre consultando a tabela de análises antes de montar as apostas. Se a gente for observar aqui, por exemplo, nas colunas, tivemos 1, 2, 3, 4, 5 colunas sorteadas, ou seja, nesse último concurso, 5 colunas foram sorteadas e 5 colunas ficaram de fora. Nesse outro concurso aqui, se a gente for observar, 4 colunas sorteadas, 6 colunas ficaram de fora. Então, por isso que é muito bom a gente ficar analisando antes de montar as apostas, que a gente pode ter uma noção melhor aí do que fazer na hora de escolher nossas dezenas. Bom, essa aqui é a tabela da Mega Sena. Agora vamos dar uma olhada aqui na tabela da Lotomania. Aqui também é o mesmo procedimento, a gente digita aqui os resultados que a gente quer analisar. Primeiro temos que atualizar aqui, caso os resultados não estejam atualizados, aí a gente vem aqui e digita aqui os resultados que a gente quer analisar. Aqui são os últimos resultados, 21 resultados aqui no caso que tem. E aqui a tabela de análises. A lotomania ela não é muito bom para a gente analisar, porque são muitas dezenas, mas mesmo assim a gente consegue tirar algum aproveito da tabela de análises. Porque a gente pode observar, por exemplo, aqui as dezenas que estão aqui se repetindo, que nem o número 3. Se a gente observar, vai ter algumas outras dezenas aqui também que se repetem. Aqui o número 66. Só que a lotomania, ela, por ser muitas dezenas, ela acaba dificultando um pouco as nossas chances aí de alcançar boas premiações. O que eu gosto muito de fazer na lotomania é pegar aí a frequência das dezenas, pegar algumas dezenas aí mais sorteadas, menos sorteadas, intermediárias e montar algum grupo de dezenas, montar grupo de dezenas e assim fazer uma mesclagem dessas dezenas.
para ter maiores chances de ser premiado. Porque na lotomania é muito difícil alguma linha ou coluna ficar de fora. Embora ficam, mas não é que nem a gente viu na Mega Sena. Dá pra gente eliminar linhas e colunas na lotomania também, porém é bem mais difícil, por se tratar de uma loteria com muitas dezenas. Aqui a gente tem a frequência das dezenas. Se a gente observar aqui o número 3, saiu aí 10 vezes dos últimos 20 concursos. Algumas outras dezenas, a número 33 também. Frequência de 10 sorteios, representa 50% dos últimos 20 concursos. Aqui nós temos a porcentagem, aqui o atraso atual das dezenas. Se a gente observar aqui, temos algumas dezenas aqui com 20 sorteios de atraso, algumas com 18. Então essas dezenas aqui diria que elas são boas para a gente tentar aí jogar, porque a qualquer momento elas podem aparecer. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver a sequência atual de algumas dezenas, a sequência, número 3 aí, 4 sequência. Algumas dezenas com 2 concursos de sequência. Vamos voltar aqui para a gente ver também o maior atraso, a maior sequência. Lotomania é muita dezena e isso acaba dificultando na hora de analisar. Maior atraso, aqui as dezenas com 20 concursos sem serem sorteadas estão aí no maior atraso. Tem algumas outras aqui, por exemplo, o número 13, 18. Aqui a maior sequência que a gente teve aí, parece que foi 4 dezenas, 4 vezes sendo sorteadas, que nem aqui o número 33. Se a gente observar aqui o número 26. Número 48. E é isso. Agora vamos dar uma olhada aqui nos padrões da lotomania. Aqui a gente tem os padrões da soma, repetentes, ímpares, pares, primas, Fibonacci, moldura, múltiplo de 3, as linhas, que segue lá o mesmo modelo da Mega Sena. Também a gente pega do maior para o menor, para chegar nos padrões sorteados. E aqui o formato que elas foram sorteadas. Se a gente observar aqui, aqui nas linhas, tivemos aqui alguns sorteios que algumas linhas ficaram de fora, porém não acontece tanto como na Mega Sena. Aqui as colunas também, uma vez ou outra costuma ficar uma coluna de fora, as linhas a mesma coisa. Bom, agora vamos dar uma olhada aqui na tabela do dia de sorte. Aqui nós temos a tabela do dia de sorte, aqui os 20 resultados que a gente está analisando, aqui os resultados que a gente precisa cadastrar para analisar. Aqui nós temos os resultados e aqui a tabela de análises, aqui o comportamento das dezenas. Dia de sorte também é boa para a gente analisar, porque dia de sorte a gente pode acompanhar aqui a frequência das dezenas. Temos aqui número 2, com a frequência aí de 8 concursos, 40%. Número 9, com 9 concursos, 45%. As dezenas mais sorteadas. Aqui o atraso atual, número 5, 7 concursos já. Temos aqui o 16 com 9. E se a gente for observar aqui o 23 com 12 concursos de atrasos. Sequência atual, apenas um concurso. Algumas desse último concurso aqui, alguma dezena deve se repetir. Porque se a gente observar aqui, não temos nenhuma dezena com 2 concursos sequenciais na sequência atual. Provavelmente, não é certo, mas alguma dessas dezenas vão se repetir no próximo sorteio do dia de sorte. Maior atraso. O que tivemos aí com maior atraso parece que foi aqui o número 30, 17 concursos. Ficou 17 concursos sem vir, depois veio. Maior sequência número 7, 11 e 19, com apenas 3 sequências. Parece que nenhum pulou para 4 sequências, na maior sequência. Vamos dar uma olhada aqui na tabela de padrões do dia de sorte.
Aqui o mês sorteado, mês 1, 4, 2, que é a soma, repetentes, ímpares, pares, primos, Fibonacci, moldura, múltiplos de 3, linhas, colunas. Aqui os padrões, que segue os padrões das linhas e colunas. Aqui o formato que as linhas foram sorteadas, aqui o formato que as colunas foram sorteadas. Aqui os padrões mais sorteados e os padrões menos sorteados. O que é verde acontece em 80% dos sorteios e o que é vermelho acontece em 20% dos sorteios. Aqui as linhas, na dia de sorte aí a gente tem apenas 4 linhas. Se a gente for levar em consideração a quarta linha é apenas um número, então é como se nem fosse uma linha. Então a maioria das vezes vai ficar sem vir dezena nenhuma por causa disso, que é apenas uma dezena. Então nem conta tanto. Que nem esse último concurso a gente teve a segunda linha não sorteada. Aí já conta bastante, porque são 10 dezenas que ficaram de fora. Nas colunas, são 10 colunas, no máximo vão ser sorteadas apenas 7 colunas. Não tem como ser sorteados mais de 7 colunas, então automaticamente 3 colunas já ficam de fora. Se a gente for observar aqui, 9 dezenas. Então já consegue reduzir bastante se você pegar o volante da dia de sorte e conseguir eliminar 3 colunas, porque aí você já elimina 10 não, 9 dezenas. Aí no caso, se você pegar, eliminar 3 colunas e conseguir eliminar aí a última linha, que no caso é uma dezena, se ela não vier, então no caso aí você já consegue 10 dezenas, que no caso são 31 dezenas, você reduz a dia de sorte aí para 21 dezenas. Bom, essa é a tabela da dia de sorte. Agora vamos passar aqui para Loto Fácil. Aqui nós temos os resultados, aqui é a tabela de análises. Aqui a frequência das dezenas, a quantidade de vezes cada dezena foram sorteadas aí dos últimos 20 concursos. As porcentagens, nós temos aqui dezenas com 75%, 80%, 70%. São as dezenas aí consideradas mais sorteadas. O atraso, aqui o atraso atual, número 17. 4 concursos de atraso, pode ser que fique bastante tempo aí também sem ser sorteado. Se a gente observar aqui o número 13, ele teve um maior atraso dele aí nos últimos 20 concursos foi de 7 concursos. Então isso não impede o número 17 de ficar alguns concursos aí também sem ser sorteado. A sequência atual, número 5, uma boa sequência, número 14 também, e o número 24 com a sequência melhor ainda, porque está com 8 concursos. Isso pode ser que ela possa falhar a qualquer momento. Maior atraso, que a gente já falou que foi o número 13, com 7 concursos. Maior sequência, que tivemos foi o número 16, com 8 concursos sequenciais, e o número 24 também, com 8 concursos. Aqui do lado a gente tem a tabela de padrões sorteados, da Loto Fácil, soma, repetentes, ímpares, pares, primos, Fibonacci, moldura, múltiplos de 3, naipes. Para quem não sabe o que é naipes, são 3 grupos de dezenas. A gente pega do 1 ao 9, do 10 ao 19 e do 20 ao 25. Ou seja, dezenas iniciadas com 0, 0, 1 ao 09, dezenas iniciadas com 1, 10 ao 19 e dezenas iniciadas com 2, 20 ao 25. E a gente forma os grupos, ou seja, 7, 5, 3. Isso quer dizer que do 1 ao 9 foram sorteadas 7 dezenas, do 10 ao 19, 5, e do 20 ao 25, 3 dezenas. Se você observar aqui, do 20 ao 25, realmente foram 3 dezenas. Se a gente voltar aqui também, a gente vai ver aqui a quantidade de dezenas sorteadas. Por exemplo, do 10 ao 19 foram 5. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. E do 1 ao 9 foram 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aí representa os naipes. Os naipes também é muito bom na hora de montar nossas dezenas, porque montar aí nossas apostas, porque a gente pode
fazer os grupos dos naipes e escolher as dezenas baseando naquilo que é mais sorteado. Esse naipe aqui saiu fora porque foram 9 dezenas, do 1 ao 9, 9 dezenas, né? É muito comum isso acontecer, então aqui saiu fora. Aqui são os padrões das linhas, que a gente conta aqui para filtrar os padrões, se eles são os padrões mais sorteados ou menos sorteados, a gente coloca do maior para o menor. E aqui já é o formato que elas foram sorteadas. Isso aqui significa que essa linha aqui falhou, não veio nenhuma dezena nessa linha aqui. Se a gente voltar aqui no concurso, aqui a gente vai ver que essa linha aqui realmente ficou de fora. Aqui a coluna, uma coluna ficou de fora. Aqui são os padrões, tabelas de padrões, dos padrões sorteados da Lotofácil. Aqui a tabela de comportamento e aqui algumas análises das dezenas, das frequências das dezenas. Agora vamos ver aqui a quina. Os últimos resultados está cadastrado aqui. Então vamos ver aqui a quina, aqui é a tabela da quina. A gente tem aqui o comportamento das dezenas, os últimos 20 concursos sorteados. A quina também é muitas dezenas. Aqui a gente observa a frequência das dezenas. Número 10 foi sorteado aí 3, 15 também 3, 22 3, 23 foi sorteado 4 vezes nos últimos 20 concursos. 35 também, 3 vezes. 59, 4, 63, 67, 3. Algumas dezenas aí que mais foram sorteadas nos últimos 20 concursos. Aqui o atraso, algumas dezenas aqui com 20 concursos, 17 concursos de atrasos. As dezenas que menos foram sorteadas aí estão com 20 concursos de atrasos. Sequência. A sequência parece que foi apenas um concurso de sequência, não teve nenhuma dezena repetente nesse último sorteio, então apenas uma sequência. Maior atraso, as dezenas que estão a 20 concursos sem serem sorteadas, normalmente elas aparecem aqui no maior atraso. A maior sequência que tivemos nesses últimos 20 concursos, provavelmente deve ser aqui 2 concursos, maior sequência, isso mesmo, 2 concursos. Vamos observar aqui a tabela de padrões. Aqui os padrões sorteados da quina. Soma, repetentes, números ímpares, pares, primos, Fibonacci, moldura, múltiplo de 3, linhas e colunas. Os padrões das linhas e colunas, aqui o formato que elas foram sorteadas. Bom, na quina também, se a gente for observar, algumas linhas aí sempre vão ficar de fora. São 8 linhas, só podem ser sorteadas 5. Automaticamente 3 linhas na quina já vão ficar de fora, não tem como elas não ficarem de fora. 3 linhas aí já são 30 dezenas, 80, você tira 30, fica 50 dezenas, já reduz bastante na quina, se a gente conseguir eliminar essas colunas, essas linhas certas. As colunas são 10 colunas, automaticamente só podem ser sorteadas 5, então 5 colunas ficam de fora. Não tem como, né, ser sorteado mais do que 5 colunas, porque são 5 dezenas. Então, se a gente conseguir unir as colunas com as linhas, por exemplo, se a gente conseguir eliminar aí 3 linhas, que é o que automaticamente já fica fora, mais 5 colunas, a gente reduz a quina e a gente faz a quina virar uma lotofácil, porque vai ficar o que? Apenas 25 dezenas. Isso se a gente conseguir eliminar as 3 linhas que automaticamente ficam de fora, mais 5 colunas que automaticamente também já ficam de fora. Então, no caso, a gente conseguiria eliminar aí muitas dezenas, o que faria aí a quina se tornar aí uma lotofácil de 5 dezenas sorteadas, porque iriam restar apenas 25 dezenas, porque se a gente pegar aqui
as colunas são 8 dezenas por linha, então a gente vai pegar 5 colunas, vai dar 40 dezenas. Mais 3 linhas, que no caso aqui a gente já está pegando as dezenas das colunas, a gente já está pegando algumas dezenas de algumas linhas também. Então no caso aí daria aí 55 dezenas. Então nisso a gente reduziria a quina aí para 25 dezenas. Ou seja, a quina se tornaria aí a loteria mais fácil de acertar, se a gente conseguir reduzir essas dezenas. Então, é isso. Por isso que eu gosto muito das tabelas de análise, que elas mostram aí para a gente outra visão. A gente pode ter melhores noções aí na hora de escolher nossas dezenas e assim aumentar as nossas chances de ser premiado. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Essas tabelas aí, em breve, elas vão estar disponíveis para quem quiser adquirir, para aumentar as chances aí na hora de escolher suas dezenas e assim ter maiores chances de alcançar boas premiações. Bom, é isso. Valeu. Um forte abraço a todos. Boa sorte a todos aí. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.